Queridos amigos da Academia Brasileira de Marketing, a nossa Abramark, hoje estamos aqui para o nosso terceiro encontro do ESG em Marketing com um ilustríssimo e querido convidado, Guilherme Bailão, que eu vou ler aqui o cargo dele, que é muito bonito, que ele é diretor de Brand Experience e Sponsorship da Heineken. Guilherme, é uma alegria ter você aqui com a gente hoje, para a gente bater esse papo, mais meus queridíssimos companheiros de mesa, Márcia Esteves, Célio Ascar. Oi! Não precisa levantar a cadeira, mexer na cadeira, não. E aí, tudo bem? Tudo bem. E dando sequência aqui a mais um papo, Eu amo. acho que tem uma série de coisas que a gente quer saber de você, Guilherme, mas vamos começar, para quem eventualmente não te conhece tão bem assim, faz um breve resumo aí da tua história profissional. Ó, só antes, a gente não está bebendo cerveja, porque nós estamos às 10h30 da manhã. Poderia Mas ser Pra quem não tá, não, Poderia ser uma Heineken Zero. podia ser uma Heineken Zero, mas estamos na água, só para não... Claro que não estamos prestigiando o nosso convidado aqui com cerveja, mas estamos na água, porque uma segunda-feira, às 10h30 da manhã, então estamos todos ainda comportados. Muito obrigado pela Imagina. oportunidade. Que honra estar aqui também com vocês para falar desse assunto que eu tanto amo, né? E atuo há mais de 20 anos, sem querer entregar a idade. Mas rapidamente a minha história, na verdade, na comunicação começou ainda na EPTV, que é uma afiliada da Rede Globo, né? Depois passei por consultoria, Francisco Alberto Madia de Souza, Olha, consultoria de marketing. É um filho da Madia. Sou um filho da Madia. mais um filho que deu certo. Mais um filho que deu incrível. certo. Um período de muito aprendizado para mim, né? Legal. Que abriu muito a minha cabeça para ter uma visão mais ampla do marketing. Fiquei 3 anos na Madia. Mas ainda voltando ao meu tempo de moleque, realmente moleque, na época de colégio, eu comecei a fazer eventos. Eu era o cara que organizava tudo no meu colégio, né? Eu era o cara que organizava os encontros do time, todos os campeonatos. Eu estava sempre envolvido em tudo. E paralelo à minha profissionalização, aos meus estudos, né? Eu acabei também criando uma empresa no interior, o que antes era um grupo de amigos que virou empresa, o que antes era uma festa virou evento, evento virou festival, micareta, shows, etc, etc. Então, eu, eu trabalho, né, nesse meio há muito tempo, e comecei de uma maneira despretensiosa. Mas aí eu fui tocando, fui me profissionalizando. Depois da minha passagem pela Madia, eu ingressei no mundo das agências, em que a minha primeira oportunidade foi na SM Comunicação, e na época uma das agências muito consolidadas, né, no mercado. A SM naquela época estava em vias de comemorar 25 anos de mercado. Paula Limonda, assim, um grande mestre meu, amigo e um querido e um excelente profissional. E depois da SM eu fui para SD Comunicação, né, do Dude, Fará. E depois da SM aí eu não parei mais de atuar e transitar pelas agências. Ingressei na B Ferraz, fiquei um bom tempo na B Ferraz, tive 2 passagens na B Ferraz, Bullet, e aí voltei para B Ferraz, e depois da B Ferraz cheguei, resolvi ter uma nova experiência, que foi atuar do outro lado da mesa como cliente, e desde então estou na Heineken Brasil. E é essa maluquice de fazer quase 300 eventos por ano. Como é que é isso, Guilherme? Como é que é dar conta dessa maluquice? Cabeça não para, né? Eu acho que dar conta dessa maluquice, eu acho que, na verdade, eu acho que o perfil conta muito, sabe? Eu acho que é importante para o profissional desse meio ter um perfil condizente com a atuação profissional. Perfil, eu quero dizer, realmente o que você gosta de fazer, os lugares que você frequenta, é, o que você, a sua rotina. Eu acho que isso é super importante porque
quando esse volume, que é assustador, mas quando você está diante desse volume, acaba sendo uma coisa meio mais natural, vamos dizer assim, porque eu sou uma pessoa que eu estou muito ligado a tudo que acontece ao meu redor. Então, acho que é meio que natural gerenciar, atuar, né, com diversas coisas acontecendo ao mesmo tempo, de diferentes tipos e etc. Então, mas sim, é um número significativo, né? O nosso mercado é um mercado de muito dinamismo, um mercado frenético, altamente competitivo. Então eu acho que o perfil da pessoa é muito importante para ser bem sucedido, sabe? Acho que acho que dói menos. E aí você vê num processo, você e o pessoal da Heineken vem um processo que é de qualificando essa prestação de serviços, né? Vocês lá atrás tinham mais ou menos 15 fornecedores, depois caíram para 6, até que agora no começo do ano, no novo processo, vocês chegaram em 3 fornecedores. Como é que foi esse processo? Como é que foi essa concorrência? E como é que vocês chegaram ao entendimento que era melhor trabalhar com 3 do que com aquela quantidade enorme de fornecedores? Bom, essa é uma ótima pergunta. Eu acho que esse processo ele foi possível, primeiro considerando a minha experiência como agência, né? Então eu tenho pleno conhecimento das dificuldades, das dores, mas principalmente das oportunidades, que eu gosto de olhar, né, a parte do copo meio cheio aí. É, e eu via muita oportunidade na questão do relacionamento e não só do relacionamento, mas também da produtividade e da qualidade das entregas, da qualidade do trabalho. Isso foi um verdadeiro processo, né? Eu estou na companhia há 7 anos, e é um processo que ele foi construído com experimentação, com muitos acertos e erros, mas também com muito critério, com muito acompanhamento, com muita cobrança. Quem me conhece no dia a dia sabe que eu sou uma pessoa muito exigente. Isso tem um lado bom, tem um lado ruim, mas eu sou uma pessoa muito exigente. Mas isso também foi importante para que realmente a gente fosse formatando esse processo que nós temos, esse modelo que nós temos hoje, né? Porque eu acredito muito que quanto mais você, agência, conhece do seu cliente, da marca que você trabalha, obviamente, o que você vai colocar na rua, o que você vai sugerir para o cliente, para a marca, vai ser muito melhor, né? Então, a gente fez vários modelos, a gente veio evoluindo com as agências, entendendo também o perfil das agências, as fortalezas das agências. Tem agência que era mais especialista ou navegava melhor em iniciativas regionais, outras tinham um perfil mais de execução, outras tinham um perfil mais cultural, outras mais criativas, conceitual e tal. Então, é também um processo enriquecedor para nós, profissionais, clientes, de conhecer, né, as agências, os pontos fortes e os pontos que precisariam ser desenvolvidos. A gente veio testando com diversos eventos e oportunidades, e acho que um grande teste que a gente começou, e eu estava conversando antes aqui com a Márcia, e ela lembrando do tempo que né, que eles atenderam Devassa, o nosso primeiro teste desse modelo foi ali. Ainda sem todo mundo ter ciência, né, da onde eu queria chegar, mas foi ali que a gente construiu um modelo que a gente trouxe para a marca Devassa, um período de reposicionamento da marca, em que a gente construiu a plataforma Tropical Transforma, que era uma plataforma focada na cultura brasileira, né, com uma lente principalmente de música e com uma atuação bastante regional, né, norte e nordeste. E ali a gente conseguiu
implementar, ter um planejamento anual para essa plataforma, um planejamento anual de experiência de marca, de eventos, né, de ativações. Quando eu tenho um planejamento anual, você passa a já ter um modelo de atuação naturalmente diferente com a agência. Você convive mais com ela, você tem uma frequência de iniciativas maior, a troca é mais próxima, a troca é mais profunda e o conhecimento da agência necessariamente passa também a ser mais profundo. E também uma coisa que é muito legal, existia uma parceria também maior entre a agência ATL e a agência de BTL/Experience, porque isso também é uma outra dor, né? Então ali eu acho que a gente conseguiu ter um match perfeito, sabe? Porque era um pensamento de que se eu tenho com uma iniciativa, olha só, eu estou fazendo essa iniciativa de um evento, um experience e tal, e isso aqui tem um potencial de virar conteúdo. E vice-versa, né? Então, esse modelo, e isso foi um teste, e esse negócio foi assim um sucesso absurdo, além disso, foi uma delícia. Isso. Porque eu acho que isso é legal também. Eu falo, cara, a gente passa a maior parte do tempo trabalhando, a maior parte do tempo da vida trabalhando. Uhum. Se eu não estiver fazendo coisa que eu gosto, se eu não estiver fazendo coisa que me dá prazer, né? Socorro. Então foi uma delícia esse projeto. E ali foi um grande teste, falando, cara, isso aqui tá muito legal, isso aqui tá dando muito certo. E aí, aos poucos, a gente foi vendo também, por outro lado, fazia sentido eu ter 15 agências? Será que eu tô com um investimento desse tamanho para eu ter 15 agências? Será que eu também não estou prejudicando essas outras agências que acabam ficando com menos volume ou até em um ano acaba não tendo nada e eu tô lá com um contrato exigindo exclusividade dela? Não é justo, né? Então a gente também teve esse cuidado de olhar e falar, olha, não faz mais sentido. Talvez algumas agências até tinham um apego, né? Tem uma questão emocional quando você... Mas chega uma hora que eu acho que tem que olhar de maneira racional e falar, olha, não faz sentido para você e eu tô deixando... você tá deixando de ganhar um outro cliente, de atuar e faturar, né? Com outras oportunidades, porque eu tô aqui com um contrato com você. Então a gente também passou por isso, a gente amadureceu, aí a gente passou para ter 8 agências, e o desenvolvimento, o aprendizado, né, continuou, as coisas começaram a tomar mais forma. Eu tô falando pra caramba, não, né? A ideia é essa. Eu tô aqui no... Vai. Pelo amor Boas de Deus, práticas têm que ser compartilhadas. Eu tô aqui no monólogo. Não. Por favor, me interrompa, não. vou trocar. Né? E aí a gente teve esse primeiro filtro de ajuste, que foi quando a gente migrou para 8 agências, e a gente estava entendendo, putz, mas isso é importante porque nós temos um portfólio regionalizado também, então existia um pensamento de você ter também uma atuação, agências com atuação regional e tal. Mas paralelo a isso, você ter 8 agências, você ter um modelo de concorrência para projetos e para qualquer projeto, isso também significa timesheet, isso também significa, no fim do dia, custo, que talvez a companhia não vê ou passa desapercebido mesmo, né? E aí a gente começou também a demonstrar, né, essa questão que olha só, para eu fazer uma concorrência, eu preciso de 5 dias para fazer um briefing, eu preciso agendar uma reunião, isso vai envolver tantas pessoas, aí eu vou ter o tempo, quer dizer, eu estava entrando num ciclo de mais ou menos, no melhor dos mundos, de 30 dias, do briefing até a definição e você dar o start em um projeto, no melhor dos mundos. E aí você vê 30 dias para uma área que tem mais de 200 iniciativas, é uma loucura. Acaba ficando um negócio inviável. E aí, fala assim, não, mas é possível, não sei o quê. Só que aí você começa a olha a qualidade do briefing, a qualidade do processo,
o feedback que não vem, a avaliação do orçamento. Então, assim, quando você começa a olhar que tudo tá... Sabe quando tá mais ou menos? E aí é uma coisa também que me pega muito, assim, né? Eu prefiro não fazer também. A gente tem coisas que ou faz bem feito ou eu prefiro não fazer, né? Então, assim, a gente acabava tendo vários pontos falhos, né? E falando, pô, a gente também precisa melhorar. Aí a gente deu um pulo de, vamos fazer o seguinte, vamos então estabelecer que concorrência somente a partir de X mil reais. Já tivemos deu um corte. Deu o primeiro corte. Primeiro corte, porque isso nos dava produtividade, Sim, mais claro. agilidade para tocar o dia a dia e tal. Beleza, então a gente foi evoluindo. Algumas agências nessa situação já também falaram, olha, também não está fazendo mais sentido para mim, estou entendendo a movimentação e etc. A gente prefere não atuar mais. Tudo bem, né? Maravilha. Então, uma ou duas agências saíram e tudo bem. E hoje atendem a concorrência, enfim, estão livres, né, para atuar com outras marcas. E aí a gente deu mais um passo. Além dessa plataforma Tropical Transforma, que foi aí o nosso start de sucesso, a gente também desenvolveu uma plataforma de games com uma outra agência. E nós não somos uma marca endêmica desse universo. Então, eu também, junto com o time, obviamente, a gente tinha uma grande preocupação de como atuar nesse universo, sendo que nós não somos naturais desse universo. E a gente, com muito cuidado, a gente pensou, primeiro, né, é importante, não sou eu que vou falar como que deve ser feito uma ativação de marca dentro de um game, dentro de um evento de game, etc. Aí eu peguei e trouxe para o meu time um especialista, um gamer. Na verdade, ele não era um especialista, ele era um gamer, ele era um cara que jogava, que entendia de game, né? Henrique, na época tinha 22 anos, a gente trouxe ele. Cara, aí eu falava, pô, tu brincava com ele, né, moleque? Você que manda nessa história, o que nós vamos fazer, né? Eu só provocava e extraindo as coisas dele. E aí, para isso, para a gente atuar, a gente pegou essa agência e falou, olha, a gente precisa que vocês caminhem com a gente nessa jornada de conhecimento, né? E a agência também se estruturou para conseguir atuar de uma maneira mais natural e mais estratégica possível, né? E aí a gente desenvolveu uma plataforma chamada Player 00 com a agência Red Door. Essa da Tropical Transforma lá de Devassa foi Atenas. Foi o nosso primeiro trabalho com Atenas. E aí com a Red Door a gente desenvolveu a plataforma Player 00, que hoje inclusive é uma plataforma global. Nasceu aqui no Brasil, foi para o global, que a gente tem o Max Verstappen como embaixador, né? Até o ano passado ele ostentava no carro dele, no capacete dele, o Player 00. Isso pra gente é muito legal, todo mundo envolvido nesse projeto vê isso, dá bastante orgulho. E aí a gente desenvolveu essa outra plataforma. E aconteceu também a mesma coisa. Um relacionamento mais próximo, uma produtividade melhor, as ideias eram mais pertinentes, né? O trabalho começa a fluir de uma outra forma. Assim, bom, temos aqui temos um caminho testado e de sucesso. Comprovado. Né? Aprovado, comprovado. Sim. E de sucesso. Vou pegar só um gancho no que você falou. A gente estava falando aqui no bastidores. Eu tenho um projeto que eu faço há 20 anos e 20 anos é concorrência. E esse ano a marca falou, vamos fazer sem concorrência, conseguimos aqui, vamos fazer direto. A gente já faz 20 anos. E esse ano eles começaram a sentar na mesa no dia 1 criar com a gente. Eles falaram, meu Deus, como é legal criar com uma agência, porque antigamente o projeto vinha pronto numa concorrência, vencia o melhor, e agora a gente tem a oportunidade aqui de desenhar o projeto, criar junto. E eles falaram, por que a gente não percebeu isso antes? Que o trabalho criativo não é da agência, o trabalho criativo é no todo, porque quanto mais a agência inserida aqui dentro da marca, mais assertivo vai ser o projeto. E quanto mais a marca poder também passar o conhecimento dela para a agência, melhor. E foi um trabalho que está sendo feito toda semana nas reuniões e participando junto. Que antes era assim, pronto, ganhamos, é assim.
Então a marca também percebeu que legal eu poder estar na agência, conhecer mais as pessoas, conhecer mais o criativo, ter esse dia a dia. E também o head da área falou que legal a minha equipe também se desenvolver criativamente e participar disso. Porque a equipe acabava sendo aquela que aprova ou não aprova. Então ele também está usando essa interação com a agência para capacitar a equipe do cliente para participar mais do dia a dia. Então, essa troca é muito boa. E, então, assim, o Bailão, a gente já se conhece há muito tempo, admiro o seu trabalho, fico feliz dessa mudança, né? Quando encontrei ele aqui na Catraca, falei, tá com saudade da agência? Ele falou, tô. Eu falei, não, como assim? Mas assim, são várias, assim, cada lado tem as suas dificuldades e facilidades, né? A agência tem uma coisa mais flexibilidade, porque a gente sabe que o mercado corporativo é um pouco mais duro de... Mas é legal ter os dois lados, principalmente você ter conseguido levar as suas dores de agência para o mercado corporativo e mostrar que tem um caminho para curar essas dores, né? Que não é porque foi assim até hoje, que tem muito cliente que fala, eu também concordo em não ter concorrência, mas a marca não permite, não sei com quem falar. Tudo tem solução, né? Então ele provou que ele entendendo da dor, ele encontrou o antídoto para tudo isso. Eu acho assim, ó, eu acho que por exemplo, as relações que as agências de ATL têm com as empresas, com as marcas, são relações incríveis. É o mesmo que eu gostaria de ter. Porque a partir do momento que enquanto você está no universo da concorrência, primeiro, de uma certa forma, você está dividindo parte da sua estratégia com essas agências. A gente sabe que o nosso mercado tem uma rotatividade de profissional muito grande. Quanto mais concorrência se tem, maior é a rotatividade de profissionais, porque a agência fica aquela coisa, engorda, emagrece, engorda, emagrece, engorda, emagrece, engorda, emagrece. Então, quer dizer, cada vez mais a sua estratégia está aí pulverizada nas mãos de centenas ou milhares de pessoas. Quanto mais estreito for o meu relacionamento, assim como é com as agências de ATL... A Márcia é feliz, ela não tem concorrência jovem. Por isso que ela tá sempre sorrindo, ganha todos os prêmios, porque ela não tem concorrência. Mas... Eu tô quietinha aqui, gente. Ela não tem concorrência, ela não sofre, ela tem contas. Não, mas o que eu acho que é isso, é que às vezes os clientes não percebem o quanto esse processo, essa proximidade, essa relação, ela é produtiva. Porque, cara, eu acho assim, final de semana, né? Acabamos de sair de um final de semana. Se eu tenho um parceiro seja de evento, de experience e tal, ou de publicidade, cara, esse cara no final de semana ele foi para um bar, ele foi para um evento, para uma festa. O cara tá com a cabeça, querendo ou não, tudo bem, é final de semana, mas você tá ligado. Tá ligado. Você tá ligado. Então, assim, é num final de semana que aparece uma oportunidade, que você vê alguma coisa que vira um insight. Quer dizer, isso é uma coisa, é um always on. Agora, para você ter esse always on, você também precisa ter uma relação always on. Né? Então, eu acho isso incrível. Eu admiro muito essa relação. E eu acho estratégico para a gente enquanto experience. Então, eu fui muito inspirado, e inclusive os nossos processos de avaliação também são inspirados nos processos de avaliação da agência de ATL. Né? Mas eu só tenho uma dúvida. Em qual momento você levantou a mão e falou, Heineken, agora não vamos mais fazer concorrência? Eu estou te perguntando isso porque tem muita gente que tem essa dúvida, sendo cliente, fala, para onde eu chego e falo, olha... cliente, marca, não consigo, eu como brand experience, eu não quero mais fazer concorrência. Qual foi esse momento que você falou, vou propor isso para a companhia e vou ver o que dá? Ele foi uma construção, né? A partir do momento que a gente teve esses dois cases de sucesso, né? De marcas completamente diferentes e também de atuações diferentes, né? Uma estava em música, outra era uma coisa de esporte e games. Eu falei assim, olha, isso aqui mostra e comprova por A mais B que se eu tenho esse modelo, é melhor. A gente deu, depois disso, mais um passo com o Heineken também, e aí quando a gente lançou a plataforma de sustentabilidade e cultura chamada Green Your City, que também foi a mesma coisa. Porque aí, ali eu tenho uma frequência de iniciativas enorme, tenho investimento considerável, e isso só seria possível se eu tivesse uma relação full-time com a agência. Né? Então, esse foi um outro modelo para comprovar.
Então não foi assim, existiu um momento, foi uma construção, tudo foi levando. E aí a gente foi, ano a ano também, paralelo a isso, a gente foi ajustando a nossa forma de remuneração, né, os nossos deals, a gente foi ajustando uma outra coisa, a especialidade das agências até nós chegarmos no modelo de hoje. No modelo de hoje, a gente pediu para que as agências fossem especialistas em determinados territórios, né? Então eu tenho uma agência que é especialista, que é muito cultural, que já era era meio nato dessa agência. A gente foi lá e deu um boost nisso e fez essa agência ficar ainda mais forte do ponto de vista cultural, da música, do cinema e etc, etc. A outra já tinha uma pegada mais no esporte. Então a gente foi lá e deu. E aí eu falo, cara, imagina você como um gestor de agência ou como cliente em que você chega e fala para um cara que é apaixonado por futebol, falar, e by the way, ele é um planner, by the way, ele é um criativo. Eu falo, ó, eu tenho aqui uma vaga que é para você atuar com projetos da Champions League ou da Libertadores. É isso. Quer vir trabalhar comigo? Cara, é você juntar o útil ao agradável, mas assim, literalmente. Então o cara vai trabalhar lá, desculpa a palavra, mas com mais tesão, Claro. com mais vontade, com o domínio que ele tem, né, além do nosso mercado de comunicação, é uma coisa do hobby dele, etc. Então, assim, tudo acaba favorecendo, no fim do dia, uma entrega melhor. E aí eu acho que também é uma coisa importante que eu acho que nessa discussão, que é uma discussão velha, né? Mas que loucura a gente precisar ter essa discussão ainda hoje. Por quê? Eu acho que a pergunta é, cliente, por que você precisa fazer concorrência? Ah, porque a gente precisa ver a ideia melhor, eu não sei o quê. Você precisa ver a ideia melhor? Então significa com o que você está trabalhando, você não confia. Exato. E aí acho que vem a questão dos prêmios. E eu sou um cara super defensor das premiações. Claro. Porque a premiação ela é um termômetro também se você está fazendo certo, se a tua agência está indo bem. Como o público tá Você te falou- vendo, né? Você falou, né, que entra aquela outra desculpa, não, porque senão a agência vai acomodar. É. A agência vai acomodar? Pergunta para as agências que trabalham comigo se tem alguma agência acomodada. É isso que eu mais escuto. Quando você pergunta, por que não Live Marketing tem concorrência? Essa é uma agência acomoda. Então você está Acomoda o quê? com a agência errada. Cliente, exatamente. porque agência acomodada é cliente distante. Né? Então, assim, aí a premiação, ela também ajuda nisso, porque ela, de uma certa forma, ela chancela Claro. o seu trabalho, né? Putz, você está no caminho certo. Aí eu falo, mas espera aí, minha experiência, meu projeto de comunicação integrada ganhou ouro no Ampro Awards. A minha ativação de Presidente patrocínio do júri da Ampro Awards Foi- esse Como é ano. que tá a honra? Olha, bom, o presidente... não é? A Do minha júri. ativação de patrocínio foi Grand Prix, não sei o quê. Eu não tenho a melhor ideia, eu não tenho a melhor agência. Por que eu preciso trocar? E aí uma outra coisa que também sempre vem é compras, porque a gente precisa comprar melhor e etc. O que uma concorrência garante, gente? Exato. O que uma concorrência garante? Porque a publicidade Então, já eu não acho tem, que- né? eu acho que- Publicidade já não tem isso, né, Não, Márcio? Você vive isso. Não tem. Mas eu tô aqui quieta porque, primeiro, que legal que você tá aqui com a gente, mesmo. A gente não se conhecia, a gente se conhecia quase que indiretamente. E eu acho que o que a Heineken tem feito, eu acho, pro nosso mercado é uma grande aula, assim. Eu posso falar isso com muita tranquilidade, a gente estava falando um pouco antes. Eu tive o privilégio e a sorte de trabalhar com o Devassa exatamente nesse processo de concorrência, onde tudo isso começou. E para mim está entre as 5 melhores conquistas da minha carreira, literalmente, assim, porque eu acho que quando a gente olha para vocês como companhia, primeiro, cada vez mais isso me prova que as companhias são feitas de pessoas, pode pôr o nome que quiser lá de fora, quando você olha, né? Cecília, Natasha, Guilherme, Vanessa, Edu, assim, pessoas que querem construir um mercado melhor através das suas marcas. Eu acho que começa por aí, e para mim isso se comprova a cada fala sua aqui.
E o processo de concorrência que a gente viveu, né, assim como a TL, Sim. foi muito justo, foi muito claro, foi muito transparente. Terminou assim numa reunião que a gente achou que era uma reunião de feedback, mas era uma festa sendo montada dentro da agência. A gente começou a chorar, a gente não sabia se a gente celebrava com a cerveja, se jogava no chão, chorava. E eu me lembro que assim, na emoção, tava naquela fase de é verdade esse bilhete, a gente soltou um post só disso. Assim, a Grey, a agência da Devassa, é verdade esse bilhete, explodiu, todo mundo fazendo festa. Mas ali a gente já olhava, era um time só. E aí, quando a gente começou a trabalhar, que veio essa ideia da plataforma de música e do todo, é muito verdade. Você falou que assim, cara, a gente não sabia mais o que era propaganda, o que era experience, a gente não falava mais sobre isso. A gente trabalhava como um só grupo, em busca do que era melhor para a marca. Tanto fazia se era a Grey, se era a Atena, assim, não tinha nome. Era um grupo trabalhando junto. E é isso que, quando você estava contando, assim, eu voltei para alguns anos da minha carreira, eu falei, cara, por que que hoje a agência de ATL solta um KV na mão da agência de experience para criar a partir dali? A chance de erro é brutal. Para as agências, né, de comunicação integrada, não é porque a gente queira dar, também é muito ruim. Porque se eu tenho a marca sendo exposta de um jeito errado num evento ou qualquer coisa, ferrou. Ferra o trabalho de todo mundo. Né? Não é uma máxima de um lado ou de outro. Assim, existe um consumidor, esse consumidor vai ter diversos pontos de contato e vamos combinar que evento, experiência, é o tempo que você fica mais tempo com a marca. Como é que a gente está lidando com isso? Então, assim, Guilherme, eu tô te ouvindo e vou ficar aqui mudinha, só queria fazer esse parênteses, porque parabéns, cara, que legal. Puta merda, porque é corajoso, porque é difícil mudar, porque você está dizendo, eu testemunhei isso, assim, são, sei lá, 7, 8 anos de construção, 6, 7, eu tô contando aqui na minha... É longo, é um processo que não deve ter sido fácil para aculturar, então é muito corajoso e eu acho que é muito, e que a gente tem que aplaudir muito com o mercado. Parabéns, viu? Que incrível. E acima de tudo, um bastidor, assim, todo mundo que trabalha com você, e todo mundo que trabalha com algumas pessoas da Heineken, são muito felizes, falam muito bem. Ninguém tá falando que não tenha trabalho, ninguém tá falando nada disso, mas eu acho que tem uma relação de cuidado, de respeito, de construção do ecossistema. Bom, tem que ser bom para todo mundo. Então, tiro meu chapéu, parabéns. Marcinha, você trouxe um ponto muito importante, que a Heineken veio para mostrar que é possível. Né? Não é porque uma coisa foi escrita até agora que a gente não pode mudar a escrita daqui para frente. E eu acho que o nosso mercado foi muito tempo não visto como estratégico. Você para pensar, porra, uma plataforma de experiência não é estratégica, onde você fala olho no olho com o consumidor, onde você põe o consumidor ao vivo com a sua marca, que é mais que estratégico, de coleta de dados, de coleta de sentimentos entre o consumidor e a sua marca, é mais estratégico que isso, porque eram vistos como assim, operação. Então tem a agência que tem a comunicação mãe e depois a agência de live marketing desdobra, né? Era o desdobra. Mas assim, não existe o desdobrar quando você não nasceu junto com isso. Como assim desdobrar algo que você não sabe nem o que é? Fica tático. Então, o que você falou quando vocês tinham Devassa, era todo mundo junto, não tinha quem era a publicidade, quem era experience, tinha um cliente que nós precisamos fazer um projeto vencedor que vai nascer com mídia e vai desdobrar por uma experiência ao vivo. Ou vai nascer de uma experiência que vai para virar mídia. Então, isso a Heineken vai mostrar que isso funciona. E você não precisa estar concorrência de... Ele falou uma coisa que faz muito sentido. Quando você abre uma concorrência, é no mínimo 30 dias. Então, assim, você está perdendo 30 dias de trabalho. Porque no dia que você passou o briefing, que você poderia começar a trabalhar, não, você está começando a ver quem vai ganhar. Então, assim, é uma perda de tempo que não faz sentido. Então, assim, às vezes você fica parado 30 dias, enquanto as agências estão criando, você está parado, você não tem o que fazer. Cara, e o mais legal que você muito falou louco as pessoas isso. é verdade, assim, todo mundo é consumidor, né? Até hoje, assim, se eu acho Devassa em qualquer lugar, eu falo, quero. Porque foi a última cerveja com a qual eu trabalhei, e você tem uma relação de consumo mesmo, você tem amor por aquilo. Claro. É um ongoing, porque no final do dia todo mundo é consumidor. E a gente vai cada vez mais consumir e defender as marcas para as quais a gente trabalha, porque a gente respira isso todos os dias. Então é muito legal. Eu acho que uma das coisas também que até o Célio trouxe é o processo de cocriação, né? Nessas relações, quando você tem esse modelo estabelecido, que é uma relação de conta, que se chama ainda,
isso possibilita a gente realmente dar as mãos para fazer juntos. Exato. Então, assim, eu tenho muito, o meu time está muito dentro das agências, as agências estão muito dentro do nosso escritório. Então, isso é muito legal, isso. porque todo mundo pode contribuir, todo mundo pode ajudar no insight, todo mundo viu algo que vai somar. Então, e o senso de pertencimento é outro. E isso muda também depois o sentimento de realização de todo mundo. Cara, eu fiz parte disso, que seja, ó, aquela perninha daquele espaço tem um dedo Claro, meu. claro. Cara, isso é maravilhoso. Sabe a coisa mais triste já foi a agência? Quando o cliente vai na agência, não sabe quem é a equipe. Não sabe quem é o diretor de criação, sabe o atendimento, óbvio, né? Porque tá no dia a dia. Mas assim, quem é? Cara, nós estamos trabalhando há 8 anos pra você não sabe quem é a pessoa. E olha como é frio. Né? Como é fria a relação. Então, a relação Porque é ela fria. fez esse job comigo, faz o outro com o outro, ela não consegue. E Então, de assim, novo... não tem essa relação de não saber nem quem é um nome. O trabalho é entre pessoas. Exato. A gente precisa ter uma afinidade, a gente precisa conhecer. É lógico. Sem dúvida. Você trabalha melhor quando você trabalha com alguém que você conhece, que você se dá bem. Ponto. E você tem a liberdade de se Você ligar, pode ser falar. engenheiro, você Exato. pode ser Médico. médico, o claro. que for. A relação é o que faz. O cirurgião, ele tá com o anestesista por X porque ele confia, ele tem uma relação. No olhar você já troca. É óbvio, né? Então, eu acho que tudo a favor, são pontos favoráveis, né, para essa mudança. E eu acho que a gente tem que desafiar mais, assim, para quem ainda não entende essa questão, é explorar mais os porquês. Por que que você tá nessa coisa da concorrência? Por quê? Eu vou pega qualquer resposta ou todas as respostas e comprova, constrói. Porque aquele que fala que fala, não, é porque a gente precisa ter um custo melhor, etc. Deixa eu te contar uma coisa. Você já viu algum projeto que saiu de uma concorrência e não mudou? Exato. Não existe. Então, assim, ganha-se a concorrência, aí você vai fazer um outro projeto, vai ter um outro custo, quer dizer, não existe isso, né? Você tem outras formas de ver a questão do preço. E você tira o melhor das agências. Quer dizer, você tira a possibilidade do melhor das agências quando você trabalha por job, que é o respirar e viver a marca para levar o que eu acho que as agências têm que fazer como premissa. Não é o que você sabe que você precisa. É o que você não sabe que você precisa. E quando você não tem uma relação de confiança, essa troca constante, a relação ela vira quase visceral, né? Porque assim, não é que eu não posso falhar com o Guilherme, porque ele vai ficar triste ou vai tirar conta, eu não posso falhar com ele, porque é o meu compromisso com ele, é o meu olho no olho, é muito maior que um contrato. E quando você tem essa relação estabelecida, naturalmente as agências voltam para o lugar que elas nunca deveriam ter saído. Que não é a relação de médico, voltando para o que você disse. Assim, você não vai para o médico e fala, oi, eu tô com dor de garganta, eu quero uma amoxicilina agora para escrever. Não é? Você fala, tô com dor de garganta, que eu tenho. As agências deveriam ter essa possibilidade. Falar, ó, você tá me brifando para isso, mas você precisa disso, disso, disso também. Ou te surpreender com uma coisa que você nem sabe que precisava. Quando a gente trabalha nessa relação distante, é impossível que uma agência traga esse trabalho estratégico, porque ela precisa respirar, conhecer, entender da marca. Então, esse de novo. É um ponto fundamental. Mas eu acho que tem uma outra coisa aqui que vale a gente abordar. Que é o seguinte, Bailão, você está numa empresa que não... É o que a gente vê no mercado, é que um executivo dentro da área do marketing, ele vai ficar lá 2, 3, exagerando 4 anos dentro de uma companhia. Você está lá há 7. Então, primeira coisa, você teve espaço e você tem uma confiança de uma companhia com você, o que já não é muito comum no nosso mercado. Então, assim, o marketing já sofre bastante disso e vai bater aonde? Vai bater nas agências. Porque uma pessoa que fica 2 anos, é natural que a troca de agência seja maior, porque ele quer trabalhar com as pessoas de confiança dele. E 2, você conseguiu vencer uma barreira, principalmente se tratando de uma multinacional, que é a área de compliance, a área de compras, que aceitou essa sua visão, concordou com ela e comprou essa briga junto com você. Sim. Então, assim, eu acho que isso é um fator muito importante também. Mas isso é muito importante e também eu faço questão, de todo lugar que eu trato desse tema, eu faço questão de falar que a gente não faz nada sozinho. Eu trouxe para junto desse projeto o meu time de compras. Então, o meu time de compras, ele
eu ando de mãos dadas com eles. A gente foi juntos fazer benchmarking, a gente foi... Eu agora faço bastante benchmark com relação a ROI, a valoração e tal. E sempre com o time de compras, porque eles também têm a especialidade deles e tem as questões, os processos, a burocracia da companhia, as questões de compliance, etc. Então, assim, eu preciso andar de mãos dadas. E eu também me sinto mais confortável quando eu estou de mãos dadas com ele. Eu me sinto mais seguro, claro. né? Estou dividindo a responsabilidade. Então, foi muito legal, porque enquanto eu também desenhava uma questão mais da parte criativa, de planejamento e etc., eu tinha lá o time de compras desenhando os modelos de remuneração, fazendo benchmarking com empresas, construindo um pool também de suppliers, de fornecedores do mercado, seja iluminação, som, painel de LED, quer dizer, tudo isso. Então, assim, é um trabalho em conjunto. Isso. E a gente, com isso, a gente consegue provar por A mais B que, além de toda a relação, além de todo o way of work melhor, tem uma questão financeira melhor, né? Eu tenho negociações com fornecedores longevas, eu tenho uma promessa de investimento, logo eu tenho um custo melhor. E para o fornecedor, para o parceiro, eu também não gosto muito da palavra fornecedor, na verdade, eu gosto de parceiro. Para ele também é melhor, porque dessa forma ele consegue ter uma visão, uma projeção do negócio dele, uma segurança. Ele sabe, eu estou agora, por exemplo, a gente está com 2 grandes iniciativas ainda para acontecer esse ano, não acaba, é uma loucura. Né? Eu tenho esse final de semana, sábado, agora a gente tem um festival boutique proprietário, um festival, eu falo boutique, mas é só para tentar Boutique, alinhar a 4 expectativa. milhões de pessoas, né? Boutique. Mas e eu tenho uma Fórmula 1 para fazer ainda. Então, assim, a gente está numa negociação com os fornecedores, fala, olha, os parceiros, da gente ter o ano que vem. Então, assim, vamos trabalhar juntos. Estou precisando melhorar aqui esse custo, mas nós já tenha no seu horizonte que ano que vem a gente vai estar junto de novo. Então, isso também é muito legal. Isso é possível trabalhando próximo do time de compras, né? Porque aí você tem um projeto da empresa e não é um projeto de determinada área, eu sou do bailão, ou não, né? Isso é legal. E sim, também passou, não foi fácil também, e outra, tem muitos aprendizados, a gente está aprendendo. Então, claro. eu tô agora, a gente está chegando ao fim do ano, tem uma série de ajustes para fazer, nós vamos fazer, para começar 2026 também ainda melhor nesse processo, nesse modelo. Então, é isso. E vamos juntos. Ainda bem que tem ajuste. Tem que ter. Exato. Tem que ter. A Márcia falou uma coisa e o Bailão também. O Bailão falou de tesão e a Márcia falou do entendimento, né? O Bailão, ele teve do outro lado do balcão, ele vai saber o que eu tô falando. Para a agência, quando a agência está em concorrência, a gente não entrega o melhor projeto em concorrência, porque é prazo apertado, o medo de perder. Então, assim, para o cliente, quando ele põe uma agência em concorrência, job a job, ele não está recebendo o melhor, porque você trabalha na pressão de um prazo curto, na pressão que você pode perder, você não está tendo o melhor dessa agência. O melhor dessa agência é quando ela está junto com o cliente, como você falou, entendendo, participando, sabendo, tesão. Porque, cara, eu tô com tesão porque ele é meu parceiro, eu vou estar aqui com ele hoje, amanhã, estive com ele. Então, assim, não é o melhor. Você já teve em 2 grandes agências. Quando a gente participa da concorrência, você vai para um estado de nervoso. Você tem que ganhar. Erro, né? Você tem que ganhar. Você não pode construir junto, você vira uma loteria. E tem uma outra coisa que eu acho interessante e que eu ainda... estamos numa fase de mudança, que é isso que eu venho provocando também, que é uma mudança de mindset, que não existe eles, a agência. Sim. Aqui nós somos um time só. Então, essa questão do prazo, não é que é o prazo da agência, é o nosso prazo. Então, você tem um cronograma, todo mundo precisa entender, por exemplo, você trabalha com uma marca global, você tem esferas de aprovação que vai lá no Deus do Olimpo. Exato. E assim, então assim, a gente precisa nesse cronograma colocar ali todos os timings, porque o projeto é nosso.
Não é porque você atrasou, não, nós atrasamos. Exato. Né? Olha só, turma, se a gente não fizer essa alteração de layout daqui 2 dias, olha o que vai acontecer. Aqui, ó, Dominó. nós não vamos ter a aprovação de fulano, ciclano, beltrano, tananã, tananã. Então, entendeu? Vamos olhar. Então, essa é uma mudança também. E é uma mudança que é uma construção. Ela não é aperta o botão e da noite pro dia vai acontecer. Então, eu tô bastante, eu venho agora provocando essa mudança de mindset, porque aí acaba essa discussão, os outros, eles, nós. É sobre se responsabilizar e não culpar, né? Não, isso é legal. É o batata quente. a Essa batata quente não tá comigo, não. Exato. Todo mundo é Todo responsável e pronto. E isso também, eu acho que aí é legal, porque de uma certa forma vai confortar também o cliente de que ele está dividindo a responsabilidade. Porque a partir do momento que você fala, isso é você que faz, isso sou eu que faço, olha a responsabilidade que tem aí. E eu acho que também traz a responsabilidade para a agência de falar assim, o cliente não aprovou o custo, então não fica. Exato. Essa é a história do construir junto. Todo mundo se responsabiliza. E isso é um negócio interessante também, que budget, né? Que a agência tá tudo certo, a agência tá lá também do lado dela, que precisa faturar, precisa ter suas metas, tá tudo certo. Só que eu pego e falo assim, turma, deixa eu te falar uma coisa. Nós temos isso aqui de dinheiro, nós, eu e você. Sim. Como nós vamos administrar melhor O que isso? nós vamos fazer com esse dinheiro? Nós temos que fazer o melhor do mundo com esse dinheiro, mas é esse dinheiro que nós temos. Não Né? adianta criar 10 vezes maior ou... Então, É muito legal. olha como muda, né? Muito legal. Lógico. A relação. Bom para todo mundo. É isso que a gente está discutindo aqui, de poder ter o bailão com esse mudança, né, de uma prática ruim para uma boa prática. Implementada, né? Isso não é um sonho, isso é um fato. É muito Não, legal. é que nem ele cara. falou, em 2025 muito a gente legal. ainda tem que enaltecer boas práticas, é uma loucura, né? Porque 2025 devia ser comum. Isso que tudo que ele tá falando era para ter. Esse podcast devia estar acontecendo em 2005. Nós estamos atrasados 20 anos. Eu ia estar mais novo, ia estar mais magro, eu ia estar tudo melhor. E nós estamos 20 anos depois discutindo uma coisa que era para 2005. Tá discutindo. Você não ia estar mais experiente. Não ia estar mais experiente, nem tão bocudo. Porque naquela época eu tinha medo de falar. Agora eu falo mais. Então, assim, a gente está 20 anos atrasado, enaltecendo uma atitude do bailão na Heineken que deveria ser hoje, cara, natural. E a gente ainda tá vendo que ele é ainda, o pior ainda, não é a gente estar atrasado, é ele ser um dos poucos que fizeram isso. Então você imagina que além de a gente estar atrasado, a gente tem poucos exemplos. A gente, quando está em reunião de pauta, que a gente tem reunião de pauta, né? Em reunião de pauta, a gente fala, quem nós vamos trazer? A gente começa, mas esse tem concorrência job a job, esse praga atrasado, esse TOG. Daí a gente fica cada vez mais com restrito acesso às pessoas que têm boas práticas. Então, assim, em 2025, a gente tem dificuldade de encontrar marcas ou empresas com boas práticas. Que loucura esse mercado que a gente está vivendo ainda. Isso precisa mudar. Isso precisa mudar seriamente. Então, assim, por isso que a gente tem que enaltecer o bailão, por a trajetória dele, por o que está fazendo para a Heineken, porque por mais que a gente está atrasado, ele teve a coragem de fazer, como o Renato fez no nosso último programa. E é uma loucura isso, parar para pensar que em 2025 a gente tem que ainda enaltecer quem faz o certo. A gente falou bastante, bailão, do G. Queria falar um pouquinho do E e do S, né? Que eu sei que você se preocupa bastante, a gente estava até falando aqui antes, nessa quantidade expressiva de eventos que vocês fazem, né? Primeiro, obviamente, o aspecto da sustentabilidade, inclusive uma dos pilares de vocês são das Green Cities, né? Sim. Eu queria que você abordasse um pouquinho, e depois você falou também do aspecto social, principalmente do psicológico, do cuidado com as pessoas envolvidas nesses projetos, que ficam muitas horas nesses eventos, né? Se você puder falar um pouquinho pra gente. A questão da sustentabilidade é um tema, lógico, né? É um tema super universal, presente no mercado como um todo, mas isso está na agenda da companhia há um bom tempo e de uma maneira muito séria, com muito foco, né? Da alta liderança, né? E para todos nós. É um tema difícil, né? Um tema, com todo respeito, eu falo, puta, é um tema chato, com todo respeito. E aí a gente estrategicamente, com a marca Heineken, a gente foi pegar esse tema, a gente ficou pensando, tá, mas como que uma marca de cerveja vai de uma hora para outra começar a falar de energia, começar a falar de água, começar a falar de floresta e tal. Como que uma marca de cerveja vai falar de sustentabilidade, né? Uma coisa
dura, né? Aí, estrategicamente, a gente pegou a nossa plataforma de cultura, de música, né, chamada Green Your City, e aí a gente passou a levar essa mensagem de sustentabilidade através da música. Então, eu acho que essa estratégia é uma estratégia acho muito interessante e toda a plataforma, né, ela tem o propósito, né, de provocar as pessoas a repensarem a relação delas com as cidades, né? A Heineken é uma marca que obviamente está presente, é uma marca muito cosmopolita, urbanoide, né? E a marca sempre teve muito nessa questão de ocupação da cidade, de levar a cultura para os espaços, surpreender as pessoas com música em lugares inesperados e etc. E aí a gente. Essa é uma agenda, em princípio, da companhia como um todo, né? Mas aí a gente, como marca Heineken, foi lá e abraçou essa questão, né? Para gerar ainda mais visibilidade e usar o seu poder de marca para realmente provocar as pessoas, né? A refletirem, a se conscientizarem dessa necessidade de viver diferente, porque essa é a necessidade, viver diferente. Todo mundo. E não é uma coisa, as empresas têm que fazer. Sim, as empresas têm que fazer, mas todo mundo tem que fazer a sua partezinha, seja ali um pedacinho. É uma necessidade de viver diferente. Então, essa foi a nossa estratégia. A gente tornou pública a nossa meta de sustentabilidade. Na verdade, são várias metas, se tornaram públicas. A gente deu a cara para bater, foi lá, divulgou. E hoje a gente vem entregando, né, o que a gente divulgou e o que a gente veio mostrando. Então, a gente comunica, a gente mostra e a gente provoca, né? E até a gente fez por 3, 4 anos, a sustentabilidade estava muito no storytelling da marca. Então, e também no doing, mas principalmente no storytelling, e as nossas iniciativas, imagina em festival, a gente chegou no Rock in Rio, por exemplo, que você tem lá a Alameda dos estandes, que parece uma Las Vegas, cada um disputando o painel de LED maior que o outro. De repente a Heineken chega e não tem um painel de LED, ela só tem plantas. Né? Então deu aquela quebrada naquele visual lasvegiano, será que a gente pode falar assim? E a gente vai lá e constrói o nosso espaço com mata atlântica, com espécies originárias daquele lugar que um dia foi mata. Né? E aí a gente, obviamente, a gente fez aquilo, provocou, chamou a atenção, comunicou e a gente deixa um legado, né? Tudo aquilo que a gente usou, na verdade, hoje é uma microfloresta lá dentro da cidade do rock, está lá até hoje. Então, a gente passou muito por isso. E hoje, nesse final de semana, a gente faz esse festival que se chama No Lineup Festival, que é também bastante provocativo, mas agora... Onde vai ser? Aproveita já. Vai ser na Barra Funda, num espaço chamado Gráfica de Impressões, né? É um complexo ali de vários galpões e um espaço aberto, fechado, então vai ser bem legal. E a gente esse evento marca também como se fosse um relançamento da plataforma, ou é uma plataforma 3.0, em que a gente pega a sustentabilidade e ela passa a ser o nosso story doing, ou seja, tudo, na verdade, tudo que essa marca faz, ela já faz de maneira sustentável. Né? Em 2020 ou 2019, a gente comunicou que a partir daquele ano, 100% da produção de Heineken era feita com energia renovável, energia limpa. Então, assim, então a gente, a partir de agora, a sustentabilidade é o nosso story doing, o nosso storytelling vai ficar muito também mais na questão cultural e tal. Então é isso, a gente tem esse cuidado, essa preocupação, é verdadeiro, por exemplo, a Heineken é mantenedora da SOS Mata Atlântica há mais de 10 anos e nunca falou, nunca veio a público comunicar, e etc. Então assim, é algo muito pertinente e presente na agenda da companhia como um todo.
E é isso, né? Eu acho que Muito bom. não podemos parar. É né? isso aí. Muito bom. É para sempre. Salva de palmas aqui. Aula. Considerações finais, Márcia e Célio. Cara, eu já falei com a minha grande contribuição neste episódio de uma frase que será repetida no final do episódio. Parabéns. Foda. Foda Obrigado. mesmo. É legal demais perceber aqui acima de tudo. Eu não sei se a palavra é acima de tudo, mas as suas marcas só crescem, a companhia é cada vez mais admirada, a gente está no mundo inteiro aplaudindo os trabalhos que vocês fazem. Então, vida longa a vocês. Parabéns, obrigada por estar com a gente, pela aula mesmo, porque eu me arrepio, eu fico muito emocionado, assim. O Seria é mais bravo que eu. Não, o Seria é mais bravo que eu, porque ele fala que absurdo a gente atacar. Eu faço o contraponto, apesar de dividir essa sensação de puta, que sorte que a gente tem exemplos assim para a gente poder levar e adiante, não só aprender, mas de fato que o mercado escute e aprenda com exemplo. Então, parabéns e obrigada mais uma vez. Legal Obrigado, demais. Márcia. Eu acho que o nosso encontro nasceu para a gente poder. A gente passou muito tempo, né? Eu e Márcia, né? Fazendo parte de associações, ela, BAP, eu Ampro, né? Tem uma plateia aqui, Elô tá nos assistindo aqui, sentadinho Elô, a ali. gente te ama. E a gente tá, quando a gente entra em associações é porque a gente quer construir algo melhor, né? A gente vem para isso, a gente tá pondo nosso tempo, nossa energia, nossa paixão, nosso tesão para tentar construir algo melhor Pro ecossistema inteiro. funcionar, que se não seja agora, mas que deixar um legado, pelo menos de que tentamos fazer algo diferente, porque vida de associação não é fácil, né? Porque a gente se desdobra no que a gente já tem para fazer dos nossos negócios, família, vida pessoal e também a dedicação à associação. Então, quando a gente se entra numa associação, porque a gente quer fazer algo diferente. E esse encontro nasceu para a gente poder contar histórias boas também, né? Então, quando a gente recebe aqui o Bailão, contando essa mudança que teve de uma empresa que fazia concorrência job a job, e agora não escolhendo 3 agências e não tendo concorrentes, chamando esse fornecedor de parceiro, onde ele senta na mesa junto, ele sabe o nome do criativo, do atendimento, do planejamento, da produção, onde ele criam junto, onde não tem nós e eles. O erro de um é erro de todos, o acerto de um é acerto de todos. Eu acho que eu fico feliz de poder saber que existe essa possibilidade dessa mudança acontecer. Então, vocês marcas que hoje faz concorrência job a job e tem essa dificuldade de saber como mudar, liga pro Bailão. Né? O Bailão é um cara... Consultor, nas horas vagas, Mas era consultor Bailão. Porque assim, existe a forma de mudar, né? Existe a forma de mudar, basta o querer. Eu acho que é bom para todos os lados, não é só para favorecer a agência. A agência agora vai ter contrato longo, vai ganhar dinheiro. Não, você também vai ganhar tempo, vai ganhar produtividade. Sabe o que é o melhor? Você vai ganhar o melhor da agência. Porque quando a pessoa trabalha com paixão, você vai ter o melhor delas. Então, Bailão, obrigado por estar aqui com a gente, por abrir toda essa sua estratégia, toda a sua operação, do como foi feito. Acho que precisamos de pessoas mais como você, que tenham coragem de mudar. E a gente sabe que é difícil, porque às vezes você tem que quebrar um ecossistema todo de uma companhia global que funciona assim e você tem que mudar. Então, obrigado por apoiar o Live Market, a sua história do Live Market, né? Você disse na faculdade, na escola, já era o rolê da festa. Imagina que engraçado, que depois a gente tem que pegar umas fotos dele na escola. Vamos pôr aí, ó, vamos pôr a foto aí na A festa de formatura. formatura. E é isso, eu acho que daqui 20 anos essa discussão seja normal e não a gente tem que ainda pescar boas práticas, que seja uma coisa normal. Então, quando esse programa estiver no ar, né, e daqui 20 anos alguém consultar, falando, olha, aqueles malucos, em 2025 estavam falando isso, conseguiram, ó. Hoje, em 2040, tá todo mundo sem concorrência e com respeito. Que essa no questão final das fique contas, in memória. que no final das contas é uma palavra simples, é respeito. É só respeito. Respeito o seu trabalho, respeito o meu e vamos trabalhar junto. Então, ó, obrigado. Bom, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Também para mim é uma delícia. Academia Brasileira de Marketing, Fábio. E também uma coisa importante, tudo isso é feito porque muitas pessoas acreditam, né? Todos os diretores de marcas, meus pares, também compraram a história e hoje também defendem isso, porque eles veem os trabalhos que a gente tem na rua. Então, brincadeiras à parte, assim, eu sou super à disposição para conversar com quem quiser.
trocar informação, entender como que está funcionando e etc. Eu tenho feito, até comentei, alguns benchmarks com vários diretores de outras marcas, de outras empresas e tal. Então, estou super à disposição. Eu espero que realmente essa questão vire em memória, Exato. né? Que seja algo do passado, porque, enfim. É isso, obrigado. Legal. Heineken, queria agradecer vocês por terem permitido que o Bailão estivesse aqui contando essa história tão bonita. Abrindo não só as informações, mas o coração para dividir com a gente esse processo. E queria deixar bem claro que isso aqui não é questão de um lado ou de outro. Isso aqui, na verdade, é um processo. E a gente só muda processos com foco e com disciplina. Então a gente sabe que vai levar tempo para a gente conseguir mudar. E é através dos bons exemplos que a gente consegue mudar. Não é apontando o dedo nos exemplos não tão bons, mas nos bons exemplos. Ô, Fábio, eu posso fazer um jabá? Por favor. Posso mesmo? Por favor. Olha só, Cecília Mondino no Caboré, hein? Caraca. Minha chefa, Master Ela é Blaster, ela merece. Mara, Cecília Mondino no Caboré, por Gente, ama favor. a Cecília desde os tempos de Danone. É isso aí. Pensa bem. Cecília é maravilhosa. Boa sorte, queridona. Maravilhosona. Aliás, é pra falar todos os nomes? Cecília no Caboré, Edu Picarelli, Vanessa Esperando. Agora ferrou, né? Falamos alguns nomes, vamos falar outro. É a Natasha que tá em Amsterdã. Não acaba mais. Você falou que a gente muda com processo. Foco, disciplina, resiliência, mas acima de tudo com as pessoas certas. Então, mais uma vez, parabéns. Bora. E é isso, gente. Mês que vem a gente tá aqui de volta. E lembrem-se, queremos que vocês falem quem vocês querem ver aqui na cadeira que o Bailão gentilmente sentou aqui com a gente hoje. Aguardamos as instruções e orientações de vocês.